Mais cedo ou mais tarde, as crianças crescem. E você só dá conta disso quando eles te perguntam: pai, mãe, já posso namorar? Tem tempo certo para os filhos começarem um relacionamento sério? Eles contam para os pais quando começam a namorar? Fomos às ruas saber o que acontece entre pais e filhos. Existe idade certa para começar a namorar? Acho que não, né? Não? Não. Você tem que hoje em dia ainda pedir para o pai: pai, mãe, já posso namorar? Acho que não, é um negócio que acontece naturalmente mesmo, né? O filho tem que pedir para a mãe: mãe, posso namorar? Acho que não. Não? Fica meio chato, né? Eu acho que hoje em dia está muito avançado, assim, as crianças vão aprendendo na escola, a namorar, a ficar. Eu acho que não tem problema nenhum mais esse negócio de pedir para a mãe e para o pai, não. Então, acho que qualquer tipo de relacionamento exige uma certa preparação, uma certa idade que a pessoa tem que ter matura. Aí vai de cada um, tem pessoa que amadurece mais cedo, tem pessoa que amadurece mais tarde. Eu acho que os pais deveriam orientar mais, melhor em casa, aconselhar, falar o que é certo, o que é errado. Não o filho chegar e pedir: eu posso namorar, mas assim, ter mais um assunto ser mais debatido dentro de casa. Tem que pedir ainda permissão para os pais: pai, mãe, posso começar a namorar? Não, tem que avisar. Tem que avisar? Avisar sim. Escondido não? Escondido não. Avisar, avisar. Você não pede, avisa, só comunica. Só comunico. A psicóloga Carmen Lúcia Zafalon está em nosso estúdio para explicar melhor esse assunto. Muito boa tarde, Carmen. Obrigada pela sua presença. O Leão tá rindo a beça. Na hora que eu falei assim, os seus filhos contam para você, se você está namorando, contam para os pais, ele já riu. É porque assim, uma hora contam, mas aí já estão namorando. Né? A gente sempre é o último a saber. Mas é legal, a moça falou ali naquela questão do diálogo, né? Eu acho que é fundamental mesmo que eles não gostem que a gente fale, é legal que fale, não é, doutora? Sim, é que na realidade o processo de namoro ele começa muito antes, né? Hoje se fala muito de uma adolescência nos 13, 14, 15, 16 anos, dependendo da precocidade de cada adolescente, mas o namorar começou a partir dos 5, 6 anos, onde a criança começa a ver o objeto do amor primário, ela começa a ver no outro. A gente vai falar um pouco do Édipo, e aí a criança começa a ter esse amor pelo pai, que é a menina que não é mais pelo pai, e começa para o primo, o amiguinho, o professor. Com 5, 6 anos, eles começam a ver que tem o outro sexo e começam a se apaixonar. É interessante, um sobrinho meu, esses dias eu conversando com ele com 6 anos, ele virou para mim e falou, eu falei para ele: a coisa mais importante na vida é a família, né? Ele falou: não, madrinha, é o amor. Quantos anos tem? 6. Como é o amor? Não, porque eu amo a minha vizinha do 14º andar, que tem 14 anos e é linda. Já está apaixonado. Então começa nisso. Mas essa precocidade no amor faz algum mal? Depende de como é conduzido, porque é um amadurecimento normal e se for bem tratado por essa família, né, se for bem tratado por essa escola, pela sociedade, pelos amigos, faz parte do processo de amadurecimento psicológico. Né? Os filhos começam a ver os pais namorando e aí vão seguindo, vendo os outros. Se é um modelo saudável, sim. É engraçado porque a minha experiência na minha casa foi tudo muito tranquilo, assim, muito natural. E as pessoas me perguntam muito isso, é engraçado. Você é um pai ciumento? Você tem ciúme da tua filha? Não. Né? Eu acho que é natural, quer dizer, faz parte mesmo do desenvolvimento dela, namorar, se apaixonar, casar, essas coisas. Eu acho que isso é bem natural. Eu acho que, não sei, imagino que tenha que ser assim, né? Deveria ser, mas na realidade hoje as coisas estão muito distorcidas. Né? A criança e o adolescente, ele começa com uma ideia de ficar, e é um ficar como? Né? Falam, por exemplo, que todo príncipe teve uma mãe rainha, né? Que trata uma mulher como uma princesa. Então, vai ter muito desta relação. Né? O que é namorar, o que é ficar, né? O que é certo, o que é errado, o que é ideal, o que não é. Depende muito, inclusive, da tratativa dos pais. Se é natural para os pais, vai ser internalizado com naturalidade por esse adolescente. Doutora, eu não sei se eu estou enganado, mas eu acho que eles buscam também sempre assim, um pouco a imagem do pai ou da mãe nos seus amores, né? E isso é muito importante, quer dizer, como você conviveu até ali
com o seu filho, né? Porque aí quando começa a namorar já tá, né? Eu acho que o importante é o antes, né? É como você se comportou, vamos dizer, com a sua esposa. Se você né? tratou a mulher bem, Exato, né? E vice-versa também. Se você vê ali um pai carinhoso, dando flores para a mulher em datas especiais, tratando bem a mãe, não é? Eu acho que isso tudo o filho absorve. É porque, na realidade, ele aprende, né? É um modelo a ser apreendido. Então, ele vai estar aprendendo o que é amorosidade, o que é respeito, o que é carinho, o que é lealdade. Né? Ele vai aprendendo todos os conceitos que depois vai se desdobrar nesse amor. Eles vão conhecer muito o processo de paixão, que é avassalador, né? E depois a transmutação desse sentimento. Mas vai estar interligado justamente ao que eles tiveram de background mesmo. Mas é engraçado porque nessa época, nesse momento, por exemplo, de ebulição, né, da adolescência, eles negam tudo isso. Né? Sim, é muito confuso para eles, né? É muito difícil se entender nesse novo papel que vem na adolescência. É muito confortável o que tinha antes, o depois não é sabido, e eles ficam realmente perdidos e confusos, né? É tanto pai está por fora, pai é burro, pai não sabe nada. É que é interessante, isso muda na vida, ainda bem, mas muda. Né? Porque eles vão estar muito no sentido de grupo, de amigos. E o que vai estar regendo nessa época, o mais legal, o mais bacana, né, é o que vai ter muito desse grupo, desse nicho ao qual ele vai estar participando. Né? Mas os pais são fundamentais nesse processo e devem acompanhar muito de perto, até para poder orientar mesmo. E principalmente nos momentos de desespero, né? Porque quando termina o primeiro namoro, essa coisa toda, que levam fora, né? Você tem que estar ali para segurar a onda, né? Sim, né? Você precisa estar do lado, porque aos seus olhos você pode estar auxiliando mesmo. Né? Às vezes um colega, um amigo, uma pessoa mais distante não vai ter todo o preparo, inclusive emocional, que precisa, né? Porque o amor incondicional vem dos pais. Agora, doutor, uma questão que é muito polêmica. O que se faz quando, por exemplo, o garoto, principalmente, quem é pai de garota como eu, quando o garoto vem para sua casa e fica, se instala, né? Joga o tênis longe, já vai deitando na cama da namorada. O que você faz? Deve transar em casa? Tem pai que fala assim, não, minha filha, se quiser transar, vai transar na rua. Vai transar no motel, porque não sei o quê, porque esse negócio de transar em casa. Como é que é? Como é que a gente resolve isso? Isso depende da família. Olha o Leão assim, como é que a gente resolve? Essa é uma questão brava. É que tem que resolver da melhor maneira possível e no conforto de todos da dinâmica familiar. Né? Tem pais que verdadeiramente se sentem muito mais confortável que os filhos mantenham suas relações sexuais dentro de casa. Isso não incomoda, isso é tranquilo e para eles é saudável. Se para eles é saudável e esses filhos também se sentem à vontade, é um bom acordo. Porque que vão transar protegida. É ponto pacífico, vão. Sim, então, sem dúvida nenhuma. Estabelecer limites, né? Talvez, né? Até quanto tempo pode permanecer trancado dentro do quarto, ou se pode, ou como é que é quando acorda, o café da manhã, vai todo mundo tomar junto? É que isso não acontece de uma hora para outra. Né? Os filhos, eles vão dando indícios, vão dando sinais, vão testando os limites dos pais, e aí as coisas vão acontecendo. Então, assim, por isso que o papel dos pais são fundamentais no sentido de acompanhar, de aconselhar e de, inclusive, colocar os seus limites. Porque os limites são dos pais. Carmen, você falou aí antes um pouco sobre o ficar, que está muito na moda. Sim. Tem alguma receita? O que é... Tem alguma coisa que é pior ou melhor para os filhos? É melhor ficar ou é melhor ter um relacionamento duradouro? Tem essa resposta? Então, essa resposta é relativa de cada caso. Até porque, assim, hoje se tem uma versão muito ao compromisso de namorar. Né? Os adolescentes hoje, e aí a gente pode estadiar uma adolescente até seus 20 e poucos anos, eles ainda têm um grande conflito. Eu estou namorando ou não? Eu fiquei com essa pessoa 5, 6 vezes, 1 mês, 2 meses, está na hora de namorar ou não? E tem aquele outro conflito dentro da escola, normalmente, que é assim, se ficar com muitos... Né? Variar muito, vira galinha, né? É porque aí entra o próprio bullying, bullying, um homem né? garanhão, né, Leão? Exatamente. É que é engraçado, esses próprios contextos estão mudando, né? Essa geração atual agora, eles trazem uma diferença. Hoje você vê adolescentes, alguns mais românticos, mesmo os próprios homens, eu né? Eles isso. são românticos, eles querem namorar, eles têm o ideal, né, dessa namorada. Até porque as meninas liberaram demais, elas foram demais para cima dos meninos, então os meninos ficaram meio assustados, eu sinto, verdade. Né? É verdade, é verdade. Então eles estão num ajuste atual agora.
né? Mas que numa adolescência que sim está mais precoce e que também está se prolongando mais. Eu tenho pessoas no meu consultório hoje que aos 20 e poucos anos falam, mas será que é a hora de contar para os meus pais? Como assim é a hora de você contar para os seus pais? Ô, Carmen, quando você ouve uma pessoa falar isso também não é falta de diálogo? Talvez ela não converse nunca com os pais, porque é complicado ter essa hora. Porque quando você está sempre conversando, vai acontecendo naturalmente. É que isso tem a ver com a intimidade. Né? A intimidade faz se falar de tudo todos os dias. A intimidade, a proximidade, faz não ter tabus, não ter limites, faz acontecer naturalmente. É igual isso, eu conheci uma pessoa hoje, numa festa de um amigo, eu cheguei e falei, olha, eu conheci o fulano, ele é muito interessante, ele é bacana, vou jantar com ele semana que vem, ou vou no cinema. Mas quando se tem esse distanciamento, né, uma hora se chega em casa e fala, estou namorando, mas estou namorando há 6 meses, há 1 ano. Eu tenho uma experiência um pouco diferente, porque assim, eu fui pai, só eu, né? Pai, mãe, fui tudo. Então, eu tenho uma absoluta liberdade com a minha filha e ela comigo. Quer dizer, ela conta tudo mesmo, assim, detalhes. Fantástico. Às vezes, quando eu falo assim, não preciso saber esse detalhe. Isso pode deixar um Me pouco. poupe dos detalhes. Agora, como é que faz para não ter esse distanciamento, para você ficar mais próxima do seu filho ou da sua filha? Leão sabe bem, né, como? É criar a intimidade. É desde pequeno você estar do lado e entender as tuas limitações e como pai e mãe tentar superar muitas vezes, né? E estar do lado e falar, estou aqui. Eu não sou o seu amigo, eu sou o seu pai. Mas eu estou ao seu lado e, indiferente do que você tenha para me contar, eu estou aqui para ouvir. Isso que você falou é muito importante, você definir, né? Você, olha, eu sou seu pai. Sim. eu sou seu amigo, eu compreendo e tal, mas eu sou seu pai. Quer dizer, é diferente a relação, né? Porque tem algumas coisas que você não pode mesmo compartilhar, porque aí tem que compartilhar com a amiguinha, com o amiguinho, né? Claro, tem que ser tem assim, sim tem que um ficar limite claro aí, isso, né? e um equilíbrio necessário, né? Até para ser saudável para as duas partes. Ô, Carmen, e uma última pergunta aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo. Existe algum limite? Até que ponto os pais podem interferir no relacionamento dos filhos? O limite tem a ver com saudável. O que é saudável para esse adolescente? O que é saudável para esses pais? Né? Você não pode deixar um filho estar num relacionamento onde você está vendo que ele é destrutivo, ele é traumático, ele tem uma série de dificuldades e falar, ok, vá e faça, eu estou aqui. Não. Tem sim um limite de estar junto e de se conversar e de se questionar, né? Eu acho que o adolescente, ele permite muito, quando você abre a linha de acesso, ele verdadeiramente traz suas questões, traz as suas demandas, né? E negocia elas, porque na realidade eles querem segurança. Como toda apoio, criança, né? testa o seu limite, mas ele pede a segurança. O né? pai e a mãe tem que ser o porto seguro, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que muitas das coisas que estão acontecendo nessa adolescência atual e ruim é justamente pela falta disso. Né? Pai e mãe erra tentando acertar, mas tenta. Né? Muitas vezes essa coisa de eu dou toda a liberdade do mundo, eu deixo ultrapassar todos os limites, não é o melhor para esse adolescente. Né? E que também deve, claro, ter sido negociado e começado na infância já. Obrigada, então, Carmen. Obrigado, viu, doutor?